Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal da Rincão Informática. Eu sou o Rincão e hoje nós estamos começando mais uma aula da nossa playlist de introdução ao Bubble. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa o seu comentário, compartilha o conteúdo, tá? Se gostar das nossas aulas, dá o seu like. Se não gostar, dá o seu dislike também. É importante que você faça a interação com a gente para a gente entender que nós estamos levando ou não um conteúdo relevante a vocês, tá? Nessa aula de hoje nós vamos estar aprendendo a criar o chamado login social. Como que isso funciona? A gente, quando tem a nossa aplicação web, nós fazemos o login através de e-mail e senha, nome e senha. Com o login social, com as APIs de credenciais de login social, a gente pode logar na nossa aplicação, tá? Em qualquer site que a gente criar, através das contas do Google, do Facebook, do LinkedIn, do Instagram. Então esse é o chamado login social. Nessa aula de hoje nós vamos aprender a configurar para a gente utilizar as plataformas do Facebook e do Google para poder logar na nossa aplicação, tá bem? Então, bora lá para mais uma aula. Em primeiro lugar, nós vamos precisar fazer a instalação dos plugins que executam essa função, que fazem a ponte da API para a gente colocar o nosso ID de usuário e o nosso token, a nossa chave secreta, para que a gente possibilite esse login, tá? Então a gente vem aqui em plugin, adicionar novo plugin. Então a gente vai pegar o do Google. Esse daqui, ó, tá? E o do Facebook. Que é esse daqui que a gente utiliza para fazer o login. Tá? Para a gente pegar as credenciais e o ID, no Google, a gente vai nessa página aqui, tá? Ó, em consolecloud.google.com. No Facebook, a gente vai em developers.facebook.com. Essas duas URLs são da parte de desenvolvedores do Facebook e do Google, tá? Então a gente vem aqui, ó, criado a conta como desenvolvedor, a gente faz o login, clica em criar novo projeto, a gente escolhe o nome, qualquer nome, tá? Cria. Já tinha muitos projetos criados, então ele está criando o projeto aqui, ele criou o projeto, tá? A gente seleciona ele. Depois a gente vem aqui em painel, tá? APIs, credenciais. A gente vai criar uma credencial de cliente OAuth 2.0. É essa API que permite a gente fazer o login social, tá? Essa outra chave de API aqui é quando a gente vai utilizar, por exemplo, o Google Maps na aplicação, então a gente instala essa. Agora a gente vai trabalhar com essa daqui, ok? Antes da gente criar a nossa credencial, a gente tem que configurar a nossa tela de consentimento, tá? A gente clica aqui. O que é a tela de consentimento? É aquela tela onde aparece a tua conta do Google e você autoriza a logar, tá? A gente vai ter que utilizar o externo. Por quê? O interno é quando você tem uma corporação com domínio próprio, um e-mail próprio de um domínio interno, e aí você utiliza isso só com seus funcionários, tá? Com a empresa que você já tem o domínio. Como a gente vai utilizar para qualquer usuário logar na nossa aplicação, então a gente utiliza o externo. A gente cria. Essa aqui é a parte chata, tá, pessoal? A gente vai criar um nome do app. O e-mail a gente utiliza o nosso mesmo, tá?
página inicial do aplicativo? É a página do nosso domínio, da nossa plataforma, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, e buscar, a gente cola aqui, tá? Link da política de privacidade, se você já tiver uma política de privacidade instalada, ok? Domínio ausente, está dizendo, né? Então vamos colocar aqui o domínio. Vou tirar aqui, tá? Só o domínio direto. Não pode ter o protocolo, então a gente vai retirar o protocolo. Domínio inválido, nível superior. Ah, não pode ter a página que a gente está utilizando para acessar, tem que ser direto, tá? Vamos lá. Acho que agora ele aceitou. Não. Vamos ver aqui. Tá. Deixa eu ver se eu sou bobo. Aceitou. Deixa eu ver isso aqui, pera lá, pessoal. É aqui mesmo, tá? Salvar e continuar. Adicionar ou remover escopo. O que é escopo? Tá? Para a gente falar um pouquinho rapidinho. Geralmente a API por padrão utiliza e-mail, nome de usuário para a tela de consentimento. ID, tá? Do usuário. Se a gente quiser colocar outras informações como senha, como qualquer outro padrão para exigência, a gente tem que adicionar os escopos, tá? Então a gente utiliza isso aqui, deixa o padrão por enquanto. Certo? Salva. Link da página inicial do aplicativo, tudo ok, voltar para o painel. Aí a gente vai criar a credencial agora, tá? Nós agora viemos aqui em credenciais, tá? Criar credencial, ID do cliente auth, tá? Tipo de aplicativo, a gente vai utilizar o aplicativo da web, tá? O nome, vamos criar um nome aqui. A gente clica aqui em criar. Pronto, ele criou, tá? Tá aqui o ID do cliente e a chave secreta. A gente vai agora colar elas lá no nosso API, lá no nosso aplicativo. O ID do cliente, a gente copia ele, tá? Vem aqui na nossa aplicação e app-id, cola ele aqui. E a chave secreta do cliente, tá? A gente copia, vem na aplicação e aqui, ó, app-secret. Então aqui a gente já tem configurada a credencial do Google. A gente vai fazer do Facebook agora, tá? A gente vem aqui na URL de desenvolvedor do Facebook, tá? Clique em criar aplicativo. É um tipo de aplicativo que a gente vai criar, é jogos instantâneos, tá? Empresa. O nome. Criar aplicativo. Pede a minha senha.
Depois de criado nessa tela aqui, a gente já consegue pegar aqui, ó, o ID do aplicativo, tá? Então a gente copia ele, tá? Vem aqui na aplicação, tá? Aqui, ó, ID do aplicativo, a gente já cola ele aqui, tá? E para a gente pegar a senha, a gente vai em configurações, básico, tá? Deixa eu ver onde está aqui. Chave secreta do aplicativo, mostrar. Então a gente copia ela e cola lá. Pronto, a gente está com as duas credenciais configuradas, tá? Vamos fazer agora a parte de back-end do workflow e a parte de front-end, que é o botão de login. Beleza, pessoal? Pessoal, deixa eu fazer uma correção aqui, tá? Na hora de criar o aplicativo, tá? Eu selecionei o de empresa e tá errado esse aqui, tá? Vocês me desculpem, então esquece essa parte aqui. O correto é esse aqui, ó, de consumidor, tá? A gente seleciona ele, tá? Avançar, coloca um nome para ele, tá? Vamos escolher esse aqui. Cria a senha. É porque o outro é para empresa, domínio de empresa, tá? Foi esse o erro que eu cometi. Mas a gente erra aqui e conserta ao vivo, tá bom? Então a gente pega o ID dele, certo? Vem aqui, cola o ID. Vai em painel, configurações, básico. Chave secreta, a gente vai copiar a chave, ok? Cola aqui. Depois que a gente fez isso, a gente vem aqui no workflow, tá? Aqui está mostrando o erro, então o que a gente faz? Ó, eu coloquei dois botões aqui, tá? Um de Google e um de Facebook. Então, o de Facebook, a gente abre o workflow. O que acontece quando a gente clicar no botão do Facebook? A gente vai em uma const, vai se logar, criar uma senha através um acesso através de uma rede social, tá? Qual que a gente vai criar? A gente tem o Facebook e o Google instalado, então a gente seleciona o Facebook. Vamos ver aqui, tá? Só ver por que isso aqui tá aqui assim. Vou jogar para cá. Eu estou aqui com um sistema de login para a gente ver o que é possível fazer, tá? Também você pode, também, se quiser, vem aqui, ó, arrasta aqui para baixo, joga os dois botões aqui dentro para fazer parte da tua parte de login aqui, entendeu? Ficar um pouco mais bonito. Vamos ver aqui se está funcionando o Facebook. Não é possível carregar essa URL. O que é esse erro aqui, tá? A gente não especificou lá na nossa API a URL que o Facebook pode redirecionar o nosso login, tá? A gente vai corrigir isso agora. A gente volta aqui no nosso app de teste, tá? A gente clica em painel, login do Facebook, tá? Configurações. A gente desce aqui e a única coisa que a gente vai inserir é URL de redirecionamento do auth válido. O que é essa URL? Essa daqui, ó. Beleza? Tem que funcionar agora. Tá? Vamos ver lá. Pronto, ó. Funcionou a nossa API, ok?
já está logado na nossa aplicação, tá? Vamos redirecionar aqui. O que acontece? Depois que ele logar, vamos direcionar ele para a página módulos. Vamos colocar assim. Tá? Como é que a gente confere se ele está logado ou não? A gente vem aqui, data, tá? Aqui, ó. Já está o usuário logado aqui, certo? Como ele já conferiu o login, ele já foi para a página de módulos. Então a gente concluiu aqui o login social com o Facebook. Vamos fazer o do Google agora, tá bem? Tá acabando a aula já, pessoal. A gente agora vai configurar o do Google, tá? Então a gente vem aqui no botão do Google, abre o Flow, tá? A mesma coisa do Facebook. O que acontece quando a gente clicar no botão do Google? A conte sign up login with a social network, tá? A gente seleciona o Google e após ele se logar, a gente vai mandar ele para a página módulos também, tá? Então, vamos ver aqui funcionando o que deu. Clica aqui no login do Google. Erro. Acesso bloqueado à solicitação desse app inválida. Esse é um erro que dá assim, que a maioria das pessoas que tenta, tá? Porque eu já tive pessoas que conversaram comigo que passaram por esse erro, que é o erro 400, Redirect URLs Mismatch. O que é isso? Tem a ver com a nossa URL, tá? De redirecionamento. No caso, essa daqui, ó. A gente copia, tá? Vai lá nas credenciais. Vai aqui no que a gente fez, tá? Clica no lapisinho para editar. URL de redirecionamento autorizado. Não tem nenhuma, tá vendo? Isso aqui foi eu que esqueci de fazer. Então a gente adiciona aqui, ó. Salva. Vamos ver agora se funcionou. Pronto. Já me deu a opção de escolher uma conta para o meu lugar na aplicação. Eu escolho ela. Se logou, fez a conferência de que está logado, tá? Fez o check e me redirecionou para a página módulos. Para a gente conferir, a gente vem em data aqui de novo, a gente está com o usuário logado. Beleza, pessoal? Então aqui a gente acaba essa aula hoje, tá? Foi bem rapidinha, bem dinâmica. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? Ativa o sino das notificações. Esse final de semana eu vou fazer também aula da playlist de Excel, da nossa fórmula para processo seletivo e ambiente de trabalho, e também vou fazer a terceira aula da nossa plataforma especial EAD, tá? A gente vai fazer o sistema de acesso e login. Inclusive no login vai ter essa aula, uma parte dessa aula que a gente fez hoje. Não vai ter uma parte não, essa aula vai entrar como uma parte da aula da plataforma EAD. Vai ser integrada no sistema de acesso lá, em que a gente registra o acesso, faz o login e faz o controle de acesso com permissões, que a gente vai aprender a configurar quando o usuário fizer o pagamento lá na nossa meio de pagamento, na API de pagamento, e redirecionar para a nossa página e o status deles for aprovado, é liberado automaticamente o acesso a ele à plataforma. Tá? E se tiver negado, aí ele fica como usuário não permissionado. Né? É ativo e inativo, no grosso modo de falar. Pessoal, muito obrigado. Tá? Curte, comenta, compartilha, tá? Se gostou. Dá o seu like. Se não gostar, se teve alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu deixei de explicar, de falar, dá o seu dislike. Participa, tá? Eu preciso da interação de vocês. Muito obrigado. Fica comigo que junto a gente vai aprender, a gente vai crescer junto, tá? Eu quero conseguir levar a tecnologia gratuita ao alcance de todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!